A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor J.C. Silva. Estamos em lockdown na Grande Goiânia e eu estou trazendo aqui a palavra pastoral, a palavra bíblica da quinta profética para abençoar a sua família nessa campanha que nós estamos empreendendo em prol da família. Já iniciei uma palavra pastoral falando sobre a família e as atitudes de seus integrantes na quinta-feira na nossa igreja, com base em Gênesis capítulo 16 e também capítulo 17. Já observei para os irmãos que dentro da família, não somente os pais, mas também os filhos, cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade para que a normalidade ela seja mantida na família, para se evitar problemas ou para resolver os problemas que surgirem de forma que cada pessoa ela seja tratada e vista como alguém que possui sentimentos e que precisa ser tratada de forma humanizada. Como cada ação gera uma reação, é importante que os membros das famílias eles estejam atentos quanto às suas atitudes, o que falam, o que fazem, com quem se relacionam, quanto à forma como tudo ocorre e quanto às verdadeiras motivações que estão aí por trás de cada ação e de cada não ação das pessoas, dos membros de cada família. No primeiro estudo ministrado na igreja, eu já abordei sobre as decisões tomadas por Abrão, Sarai e também pela sua serva Agar, que foram com base nas limitações humanas sem consultar o Senhor, com o foco aí nos versículos 1 a 4 do capítulo 16 do livro de Gênesis. Dando sequência a esse estudo sobre a família e as atitudes de seus integrantes, vamos refletir como logo após as decisões terem sido tomadas com base nas limitações humanas e sem consultar a Deus, vieram à tona as decepções por decisões equivocadas e precipitadas. Sarai, ao tomar suas decisões com base nas limitações humanas, se decepcionou a descobrir que ela foi traída por suas próprias imaginações. Gênesis capítulo 16, versículo 4, a parte B diz que Sarai ela passou a ser desprezada pela própria serva Agar. Apesar deste exemplo bíblico claro, quantas vezes as pessoas continuam sendo traídas pelas suas próprias imaginações ao tomar decisões precipitadas e sem consultar o Senhor? Sarai, ao invés de ela assumir o seu erro e se arrepender, ela mudou de ideia quanto a suportar o fato de seu marido ter um filho com outra pessoa. Gênesis capítulo 16, versículo 5 diz que Sarai ela passou a jogar a culpa em Abrão, como que exigindo que Abrão escolhesse entre uma das duas. Sarai chegou a desejar que Deus julgasse aquela causa e comparasse a culpa entre os dois, como que Abraão ele fosse culpado de ela ser estéril e de ter elaborado aquele equivocado plano. E infelizmente essa tem sido uma prática comum na atualidade, em que as pessoas preferem se eximir da culpa e achar um culpado como se resolvesse os seus problemas. Errar, todas as pessoas estão sujeitas a errar. E a Bíblia diz que quem arrepende e deixa os erros, adotando novas posturas, alcança o perdão, alcança a misericórdia de Deus. Agora, permanecer no erro é mais que burrice, pois a pessoa estará caminhando por meio das suas próprias atitudes para a condenação eterna. Aproveitar uma situação desfavorável devido aí às decepções da vida para empreender ações que vão aflorar ainda mais o problema é um grave equívoco e nunca deve ser uma atitude de uma pessoa temente a Deus. Diante das acusações disparadas por Sarai, Abraão tenta se eximir da sua responsabilidade, dando aí legalidade para ações perversas da sua esposa. Gênesis capítulo 16, versículo 6, a parte A, Abraão diz: Eis que a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Ora, Agar estava grávida de Abraão, e isso era um fato consumado. Abraão nunca poderia fechar os olhos quanto a isso e simplesmente se eximir do problema e deixar que Sarai resolvesse como ela quisesse. A responsabilidade primária da família era de Abraão, inclusive a responsabilidade por Agar, que estava grávida dele. As decepções da vida nunca devem dominar a pessoa ao ponto de elas acharem que jogar a culpa em uma outra pessoa vai livrá-las do problema. É lamentável a postura de Sarai diante da recusa de Abraão em buscar orientação divina para amenizar o problema criado por eles mesmos.
Gênesis capítulo 16, versículo 6, a parte B, diz que Sarai, ela se desviou completamente das orientações divinas, passou a atacar sua serva Agar, afligindo-a. Sarai, que já havia perdido o equilíbrio espiritual, agora ela perdeu o equilíbrio emocional, obrigando a Agar a sair da posição de Deus, a qual Agar tinha ocupado para resolver o impasse e querer facilitar as coisas para que Abraão tivesse um filho. Ela saiu dessa posição para a posição de fugitiva. Gênesis capítulo 15, versículo 4 até o versículo 6 e Gênesis capítulo 16, a parte C, Deus havia prometido um filho a Abraão, mas não com base em planos originados fora da vontade de Deus. Os planos de Deus para você não podem ser jogados fora e você pegar um plano originado fora da vontade de Deus e querer executá-lo. Agar imaginou que ela poderia ajudar a promessa de Deus se cumprir na vida de Abraão e de Sarai e teve que fugir da face de sua senhora, da face de Sarai. Cada membro da família e as pessoas que convivem com as famílias devem tomar cuidado para não assumir posições que não são suas, se responsabilizar por questões que não lhe cabem por serem contrárias à vontade de Deus, pois esse tipo de decisão gera decepções, gera frustrações que se transformarão em problemas ainda maiores. No caso em estudo sobre a família e as atitudes de seus integrantes, Ismael saiu da posição de herdeiro para a decepcionante posição de rejeitado. Gênesis capítulo 21, versículo 9, 10 e também o versículo 14, dá conta de que após Sara se engravidar e ter Isaac, exigiu que Abraão expulsasse o próprio filho Ismael da sua casa. O pior é que Abraão teve que ceder à pressão da esposa, já que Deus corroborou com Sara. Mas Abraão, que já era um homem rico, com muitos animais e empregados, ele teve a coragem de despedir o filho Ismael com a sua mãe Agar apenas com um pão e também com um odre de água, que é um recipiente feito com couro de cabra curtido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você deve agir de forma diferente dos moldes mundanos. Por quê? Porque você não é mundano, você não é ímpio, você é cristão, é servo de Deus, tem que agir como servo de Deus, como pessoa que tem temor de Deus no coração. Se o cristão adotar para si um padrão mundano para resolver as dificuldades do dia a dia, como é que o cristão vai exigir da humanidade ímpia que ela mude as suas práticas de vida e adotem o padrão cristão para a sua vida? Não será possível. Cada membro das famílias cristãs deve ser coerente com a fé que abraçou e com os princípios divinos que dão sustentação a essa fé. As suas decepções pessoais não podem nortear suas ações para gerar dificuldades para outras pessoas ou até para colocar em risco suas integridades físicas, moral e espiritual. Cada pessoa, cada cristão precisa assumir a sua postura de homem de Deus, de mulher de Deus e ser muito mais que um profeta. Precisa ser bênção de Deus para as pessoas em seu convívio, para as pessoas com quem ele se relaciona. Que suas atitudes também sejam atitudes proféticas em conformidade com a vontade de Deus. É preciso se reposicionar, é preciso rever a vontade de Deus, os projetos de Deus para a sua vida, os projetos de Deus para a sua família, e o que Deus tem projetado para você e para a sua família é para gerar bênção para a sociedade, exemplos positivos de uma vida sustentável na dependência de Deus. Nunca adote padrão mundano, nunca pegue um costume da sociedade sem Deus para querer trazer para o seio da sua família e adotar para você, achando que vai facilitar você tomar posse da promessa de Deus na sua vida. Isso vai gerar frustração, isso vai gerar decepção, vai provocar problemas ainda maiores. Deposite a sua fé em Deus, adote o padrão cristão para a sua vida, cumpra a vontade de Deus para a sua vida e os projetos de Deus vão se concretizar, você vai tomar posse deles. Em nome de Jesus, se levante como profeta, interceda pela sua família, abençoe a sua família e evite que as frustrações da vida tragam problemas ainda maiores. Na próxima reflexão bíblica, estarei dando continuidade a esse assunto tão importante sobre a família e as atitudes de seus integrantes.
Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco essa família na tua presença agora e como profeta do Senhor, eu venho profetizar a bênção do Senhor sobre essa vida. No nome de Jesus, Senhor meu Deus, essa família tem sonhos, essa família tem desejos e que tudo isso, ó Pai, seja pautado na tua vontade e que essas pessoas, meu Deus, que integram essa família possam estar no centro da sua vontade, para que elas possam tomar posse da tua bênção, para que elas possam ter condições de resolver problema, para que possam ter estabilidade emocional, para que possam ter estabilidade, meu Deus, no diálogo na família e também estabilidade financeira. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa família está no meio de uma sociedade corrompida, de uma sociedade ímpia, com muitos costumes que não agradam ao Senhor. Espírito Santo de Deus, proteja essa mente, proteja esse coração, proteja essa família no centro da vontade de Deus. Como profeta do Senhor, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus descendentes no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando você, protegendo a sua família em meio à pandemia, em meio a tantos outros problemas que, apesar de não estarem sendo falados, eles existem, continuam afetando as pessoas, mas que Deus te proteja no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Prossiga no nome de Jesus.